foco. Lindo isso. Deixa eu gravar aqui para perguntar. Luciana, diga aí pra gente qual o significado que o PNAB tem para sua formação. Eu não estou preparada para responder, Pedro. Diga Pode aí, ligar mulher. essa câmera. Não, pode falar. Você tá ficando Você- vermelha, mas pode falar. Ó, Pedro, pergunta pra Rafaela que tá do outro lado. Eu vou chegar nela, eu tô começando É com porque ele você. continua gravando, fazendo. Desliga aí se ele gravando. Não, mulher, diz aí. Depois ele corta. Não tá adiantando agora não. Não estou inspirada. Isso é uma pergunta difícil, né? Menina, tá vendo como é fácil? Quer ver agora você? Priscila, qual é o significado do PNAB na sua formação? Você vai dizer, você já sabia que era a pergunta, já fez o Eu programa. gelei agora. Ó, ninguém quer responder. Não, ela quer. Não, diga. Eu vou dizer a mesma coisa que eu falei pra ele. Hoje eu não me vejo fora do PNAB. Então, PNAB hoje pra mim, além de ser transformação no meu eu pessoal, também é transformação no meu eu profissional. E eu tenho, além da experiência e da vivência nas práticas, travou. Assim, o reconhecimento de a consciência, né? Não é nem o reconhecimento, a consciência do trabalho feito para poder ajudar assim, o outro é muito gratificante. E o que é que você tem aprendido no grupo Saúde na Comunidade? Ixi, não, é muita coisa. Dê alguns exemplos. O resumo, para mim, assim, o grupo Saúde na Comunidade é ver como o estudante, além do âmbito acadêmico, ele também pode aprender com que muitas vezes a gente classifica uma comunidade carente como se fossem pessoas leigas, mas a gente vê que o leigo deles, para a gente, com certeza, é um conhecimento que a gente ainda não detém e que o aprendizado é infindo, porque a cultura popular, ela quer queira ou não, ela está impregnada em cada um de nós. O zoadinho no fundo foi. Foi boa, né? A trilha sonora do... E o que é que o PNAB lhe ensinou sobre o ser nutricionista? Por que toda vez que o PNAB me ensinou Sobre a prática do nutricionista. que o nutricionista ele está além da folha papel e do paciente profissional. E essa prática do ser nutricionista, ela pode ter, a prática ela pode estar além do que eu tinha falado anteriormente. E como é que eu posso dizer? Vem, mas não vem, realmente. Apagou. Não é não. Pode apagar. Rafinha, Não, o que é que eu tem não. significado para você o projeto? O projeto para mim foi um divisor de águas. Eu antes do PNAB era uma pessoa, eu tinha uma cabeça muito voltada para o âmbito acadêmico, eu chegaria na universidade, iria só transcrever dietas, e o PNAB me mostrou que ser nutricionista é muito além disso. É você conversar com o outro, muitas vezes a pessoa não vai lá só atrás de uma dieta, vai atrás de uma palavra amiga, de estar precisando conversar, não só de uma prescrição de dieta. Uhum. E o que é que foi que deu para aprender assim de principal, você participando do grupo da mobilização popular, por exemplo? O aprendizado principal de mobilização popular foi ver como aquelas pessoas lutaram e continuam lutando pelos seus direitos. Eles não têm as mãos atadas, eles sempre estão à busca, mesmo com todas as dificuldades que eles possuem. Porque é muito difícil, né? Lutar pela saúde é uma coisa que não é mensurável. Certo. E da tua atuação na escola, o que foi que mais chamou a atenção? Na escola o que mais me chamou a atenção foi ver o quanto os alunos, por mais que pequeninos que sejam, têm muito potencial e muitas vezes eles não são valorizados. Às vezes a gente chegava numa sala, olhava assim e não dava nada para aquela sala. Quando a gente saía, via que eles tinham muita coisa a nos ensinar.
Que legal, foi interessante. Tá vendo aí, ó, como vocês estão falando? Agora, Aí você Luciana, vai botar agora a câmera dentro da minha cara, né? a minha pergunta foi de principal que você aprendeu na escola. Na escola eu aprendi. Tá massa, né, pai? Não, a escola na verdade ela me surpreendeu, né? Porque quando eu cheguei no FINAB, eu não queria ficar na escola no turno da tarde, porque era com adolescentes, eu achava que eu não estava, que eu não era capaz, não estava preparada para ficar na escola no turno da tarde com adolescentes, que eles iam me questionar, e que eu estava no primeiro semestre, não sabia de nada e tudo mais. E perguntar a composição das coisas, até dos alimentos, eu não ia saber responder. Só que aí, quando eu entrei no FINAB, disseram que justamente o meu grupo ia ser o que eu menos esperava, que é o Escola 2. E eu fui aprendendo com a escola que tudo que eu achava estava enganada, que trabalhar com adolescente é diferente de tudo que eu achava que fosse difícil, que basta ter, assim, paciência e não tratar, não querer chegar botando ordem, porque é o que eu percebo que afasta mais dele é quando a pessoa chega tentando botar ordem, alguma coisa. E tentar o tempo todo na conversa amigável, né? E sempre dar valor ao que eles vão falando. Por exemplo, às vezes eles respondem as coisas que a gente teve que responder por brincadeira, que não tinha muito sentido responder aquilo. E a gente sempre vai procurando transformar o que eles responderam numa coisa que realmente, olha, você tem razão. Agora, meio que melhorando a resposta dele, mostrando a todo mundo que aquela pessoa respondeu certo, só com aquelas palavras, né? E isso a gente vai crescendo cada vez mais, tanto nós que vamos, né, transformando o que eles dizem, como também eles, né, que vão vendo que o que falam tem valor, que é correto, mesmo que eles falam na brincadeira, mas que realmente muitas vezes está certo, só que na linguagem deles. E tudo isso, assim, pra mim foi essencial, e é essencial. E qual tem sido o significado do projeto como um todo, assim, para sua formação? Eu acho que essas surpresas que a gente vai vendo no dia a dia, dentro do projeto, não só na escola, mas também na comunidade, nas visitas, nessa forma que a gente é surpreendida muitas vezes. E essa valorização do cuidar e do aprender com o outro, não chegar para mostrar o que a gente sabe, sim, para trocar experiência. Eu acho que para mim é o mais importante, porque eu estou acostumada na universidade em que os estudantes permanecem calados, os professores é que têm os saberes que estão passando para a gente. E no FINAB eu vejo que todo mundo tem direito de participar igualmente na construção do saber. Diga uma coisa importante que você acha que aprendeu no projeto. Todas as que você tem mais. Deixa eu ver. Acho que paciência foi uma das principais. Principalmente eu achava que não teria paciência de trabalhar com os adolescentes e foi o contrário. Eu não me vejo não estando na escola, né? Eu tenho curiosidade de conhecer os outros grupos, mas eu não me vejo fora da escola. E eu acho que a paciência foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Aí, tá vendo como você fala? Eu não queria falar, vamos... Obstáculos com as dificuldades, a gente acaba aprendendo muito. E nas minhas casas, por exemplo, a gente por ser graduanda da área de saúde, por ser futuros profissionais de saúde, né? Eu encontrei uma senhora que ela não dá valor ao médico, ela não dá valor ao sistema de saúde, né? Ela acha que o plano de saúde dela tá bom demais, né? E não tem essa mentalidade de que ela tem o direito à saúde, de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, também é um sistema de grandes potencialidades, não só de barreiras, não só de dificuldades, né? E é difícil pra gente, como futuras profissionais, né, tá conversando com pessoas desse tipo, porque a gente tem uma mentalidade diferente, né? Na graduação, a gente na parte teórica, né, aprende sobre o SUS, aprende sobre seus princípios, suas diretrizes, e quando chegamos aqui a gente se depara com uma coisa totalmente diferente na cabeça de algumas pessoas, né? E também a gente depara com as situações sociais, né? Comidas, por exemplo, não seguras, comidas podres, né? Pessoas que vivem em barracos,
mas também a gente acompanha a vitória delas. Outra casa minha, eu visitava Dona Bio, eu visito, né, Dona Bio, a catadora de lixo. Não trabalha mais por causa da saúde dela, da idade dela, e eu acompanhei um processo de grande vitória na vida dela, que ela passou, ela morava no barraco e agora ela conseguiu a casinha dela, né? E aí eu percebi a mudança. Ela, com a casa nova dela, ela tá ajeitando mais a casa dela, ela tá se preocupando mais com a higiene. Já que tinham no barraco 6 cachorros, agora só tem 2. O resto ela já teve a consciência de colocar para a área do quintal, né? Então eu acho que pequenas coisas contribuem para a saúde da pessoa, né? E assim, a gente aprende muito com o saber popular, a gente aprende muito com essas pessoas, com relação até a medicamentos, né? Ao medicamento populares, ervas, a gente aprende demais com relação a isso também. E também, outra coisa que a gente adquire muito conhecimento com essas pessoas é a questão da ligação com o posto de saúde, né? Que a gente acha que a gente aprende um pouco esse relacionamento do ACS com o morador da comunidade, com essa pessoa da comunidade. Então, eu acho assim, tem gente que não se bate bem com o ACS, já tem gente que tem o ACS como um amigo, né? E eu acho que pra gente, universitário, graduando, a gente aprende muito. Eu acho que lá dentro da sala de aula, né, dentro dos mundos da universidade, a gente jamais ia ter essa visão. E achar ia aprender aquilo e achar que tudo era perfeito. Ou então ia aprender um lado ruim do SUS e ver que realmente ele tem, mas que ele também tem muitas potencialidades, muitas propostas boas, que estão na prática sim. Eu acho que através das visitas eu aprendi a valorizar mais o SUS, né? Eu antes não tinha essa maturidade e só sabia criticar e ver os defeitos. Mas ele também tem suas vantagens, suas potencialidades. Na visita a gente vê muito isso, né? E eu vejo uma senhora e também a questão do pessoal, assim, uma senhora catadora de lixo, ela é bem mais feliz do que essa outra senhora que tem uma lanchonete, tem uma renda fixa, né? Então a gente também aprende muito com as pessoas, a gente enxerga que a gente reclama muito da vida, né? Tendo muita coisa, tendo estudo, tendo família, tendo alimento, né? Enquanto essas pessoas não têm dinheiro para comprar um alimento, não têm emprego digno, não têm uma renda fixa. Então aí a gente vê a saúde de uma maneira mais ampla. Ver a saúde não só como ausência de doença, não só como as patologias, né? Como a cura das patologias, mas a gente vê saúde com uma casa, com moradia, com um emprego, com a sua felicidade. Felicidade também é saúde, né? Ver também a questão da rua, se ela está saneada, se ela está em boas condições para você se viver. E aí a gente puxa as questões do direito à alimentação, do direito à saúde, e aí vai ver que a gente tem direito. E por que não instigar essas pessoas a reclamarem, a irem atrás dos seus direitos, né? A estar participando do Conselho Local de Saúde. Então eu acho que na visita a gente tem muito isso. Tem que estar lutando para que essa saúde de fato melhore, né? E não estar a favor, como por exemplo, da privatização da saúde pública, da terceirização da saúde pública, que ultimamente está sendo muito discutida. Então quem está como estudante de nutrição, como extensão popular, como educação popular, jamais vai aceitar uma atitude dessa, né? E não pode ficar de braços cruzados nunca. Então, acima de tudo, eu agora, Amanda, com essas últimas informações, com essas últimas notícias, eu fiquei muito inquieta por estar vivendo, por estar conhecendo mais a saúde pública e por querer a saúde pública de fato. Querer que essa palavra pública aconteça de fato, né? Então, é só isso mesmo. Amanda só mandou falta palma aqui pra ela, porque tem uma carga lá dentro. Só apresentada. Toda aquela emoção, né? Mas eu tenho que dizer a vocês que isso vai sendo construído com o tempo, né? Pode ser que alguns casos vocês visitem não consigam de cara toda a emoção que a gente tenta estar passando, né? Tenta sentir, foi relatado aqui. Então eu posso citar, por exemplo, a minha casa, sou eu e Nayara que visitamos. E assim, a gente sempre teve a dificuldade
passou esse já terceiro semestre que a gente está na mesma casa. Né? A gente começava com uma casa, só uma vez a gente começou com uma casa e não deu certo, porque a minha tinha um compromisso no horário que a gente ia visitar. E assim, a gente sempre sentia essa dificuldade de ter uma conversa mais íntima, como se diz, com Dona Beatriz, né? Porque Dona Beatriz, ela vai jogar fala muito assim, da experiência dela na comunidade, das lutas dela na comunidade, como líder também dentro da comunidade. E a gente sentia essa falta assim, dela falar dela mesmo, então da família. E a gente podia chegar perguntando, né? Mesmo deixando que as coisas fossem fluindo. Então, assim, no semestre anterior, a gente pensou na dinâmica para fazer com ela. Né? A gente levou uns papéis fazendo perguntas bem do dia a dia, né? A gente elaborou umas perguntas, qual é o seu sonho, né? O que você está sentindo agora, o que você acha disso, né? Perguntas mais simples, por exemplo, o dia do aniversário, qual que mais gosta, não foi nada. E o que você faz quando você está, não está muito difícil, mas o que você faz para superar aquilo, essas perguntas assim. E a gente fez uma rodada dessas perguntas, a gente também respondia, porque a gente começou a perceber que a gente também devia falar da nossa experiência, no caso, escutar muito, né? Assim, mas também mostrar que a gente também está ali se abrindo, né? Assim, é recíproco, né? A conversa e o relacionamento e tudo mais. E a gente viu que teve um resultado bem positivo, né? Depois dessa visita, nas outras visitas, a gente começou a perceber que ela já falava mais dela, mais da família dela. Eu acho que foi na última, não sei se foi na última visita. Ela falou muito assim, coisa que a gente, pelo menos, acho que ela também não esperava, né? Que ela falasse da família, assim, de algumas situações da família dela, dos problemas que ela vive, né, na família dela. Ela falou isso com a maior naturalidade, que pra gente escutar uma coisa dessa dela, a gente nem esperava. E sabe, a gente já está acostumado a escutar sempre as mesmas coisas, da luta dela na comunidade. Então, quando ela falou, quando ela começou a falar sobre isso, a gente ficou escutando, mas aquilo, a gente falando aquilo com a gente. Caramba, que diferença, né, da Dona Beatriz que a gente conviveu no início do semestre do ano passado, 2010 2022. Então, assim, isso tudo que a gente relata, que a gente mostra com esse entusiasmo, vai sendo construído aos poucos, né? Se na primeira visita não sentiu isso, ligeiramente, com aquela conversa meio, né? Aquela coisa meio fria, né? Aquela coisa que não tem muito assunto, que é totalmente natural, né? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que é que a gente vai falar agora? Mas vai fluindo, não se sintam meio que tem que estar conversando, tem que estar falando assunto, não, vai fluindo, vai perguntando. A gente pergunta coisas e termina conversando sobre outros, como novela, né? Assistindo jornalismo, a gente está falando de outros assuntos. E assim, a coisa vai sendo trabalhada aos poucos. E vocês vão sentindo aos poucos. E eu vou resumir em geral, que pra mim, eu considero as visitas, o que as meninas falou é verdade, é bem recíproco. E eu vi que as visitas, elas são um relacionamento. Assim como vocês têm um relacionamento em casa, um relacionamento com o namorado, é isso. Então, o relacionamento, a gente constrói a base de confiança. Então, quando há confiança, as coisas fluem magnificamente, perfeitamente, e você vê que essa troca é maravilhosa. E como a Luciana falou, essa questão de você sentir no início, vocês não vão sentir isso. Então, a partir do vínculo que vai ser criado, a partir dessa confiança que vai surgindo a cada visita, que vocês realmente vão começar a sentir isso. Vai ver que o que vem para você como pessoa é muito gratificante. Tem uma música que diz assim: bocado de morangos molhados manchando o chão, bocado de morangos molhados manchando o chão, mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Então a gente vê essas comunidades, essas favelas como um bocado de mulambo velho, molhado, sujo, que suja a nossa cidade, que né, enfim, é miséria, desconforto, é fome, é só desgraça, é uma coisa que a gente não quer ver. A gente acha um mulambo velho, molhado, manchando o chão.
Mas se a gente olha bem direitinho, se a gente puxa, se a gente vai olhando, a gente vê que tem gente ainda ali embaixo. Né? Tem gente como a gente. Né? Então, em resumo, nas visitas vocês vão ver isso. Vocês vão ver histórias de vida. Que uma coisa é você ouvir falar, essa comunidade tem não sei quantas mil famílias, mas quando você escuta a história, quando você escuta os detalhes, quando você escuta a riqueza de momentos que aquelas pessoas viveram, quando você pega um exemplo, aí vai caindo as suas fichas, aí você vai refletindo realmente por que mesmo raios é que a gente tem que construir uma nutrição humanizada, construir uma prática profissional comprometida, com seriedade, com respeito ao outro, né? Com compromisso, com envolvimento, com dinâmica, com proatividade. E por que mesmo raio? Por que raio que a gente está falando de transformação social? Né? É muito cômodo você não querer falar isso quando você tem, né, seu café na mesa, seu pão assegurado, seu emprego já definido. É muito fácil você falar isso, né? Mas quando você vive em sofrimento, em privação, em alienação dos seus direitos básicos, aí você vai entender por que é que se fala de transformação social e por que a gente está dizendo que a prática profissional, de qualquer profissional de saúde, inclusive do nutricionista, ela pode ser conduzida de uma forma que vai levar a contribuir num processo de mudança, de transformação social, em que a gente dê instrumentos, ferramentas para que essas pessoas, esses mulãos que estão lá embaixo, com as pernas mesmo dele, com os braços mesmo dele, possam modificar a sua história. Não somos nós que vamos lá salvar ninguém, nós não somos super-heróis. Nem mulheres maravilhas. Vocês são mulheres lindas, mas não são mulheres maravilhas. Não são super-heroínas. Né? Não? Certo? Vocês têm que ir lá com a consciência de que vocês podem ajudar, mas com a consciência de que quem vai salvar aquelas pessoas não vai ser outra pessoa, senão ela mesma. Só complementar assim, isso que você falou lembrou uma vez que Eimar estava conversando conosco, que Eimar é professor do departamento de promoção à saúde também, do São Pedro. E foi muito interessante quando ele falou assim, que nesses momentos, no momento da visita, a gente vive muito emocional, assim. Não é aquilo ali a gente guarda, né? Todo sempre a gente vai chegar lá e vai chorar e vai ver a situação, não. Mas a gente guarda aquilo conosco, nos acontece a aproximação do nosso olhar diante daquela realidade, né? Da realidade que está sendo falada, da realidade que está vendo também. E só que Eimar falou assim, que a gente deve utilizar esse momento não só para sentir essa emoção, mas a transformação. E a gente, como profissional, enxergar o que a gente poderia fazer para mudar, entendeu? Se não for agora, nesse exato momento, que a gente não tem, né, como é que eu posso dizer? Porque a gente já sai do curso, a gente já sai, né, mais dessa responsabilidade. Embora que agora também, mas assim, de colocar em prática muitas vezes, a gente vai sentir mais isso quando a gente estiver andando sozinho, como se diz. Sozinho também entre aspas, porque a gente nunca vai caminhar só. Mas eu acho que foi interessante saber por isso, que a gente não usa só esse momento como emoção e passou, e eu guardei tudo isso pra mim e pro grupo, e quando chegar mais na frente a gente não vai tirar isso como aprendizado, e sim que a gente guarda para que a gente possa também utilizar como da transformação, nossa transformação. Bom, pessoal, então nós vamos encaminhar agora.